esposa disse. Muitos homens a queriam, então eu fui embora e deixei que eles a tivessem. Mas então, estou aqui sentado às 3 da manhã, sem conseguir dormir. Então pensei, por que não escrever tudo isso? Nunca imaginei que estaria compartilhando meus problemas pessoais no Reddit, mas aqui estamos. Talvez escrever me ajude a processar tudo o que aconteceu. Eu, um homem de 32 anos, e Emma, 30 anos, estávamos juntos desde nossos 20 e poucos anos. Nos conhecemos em uma festa na casa de um amigo meu. Ela era uma loira linda, que ria das minhas piadas bobas. Honestamente, nem acreditei quando ela me deu o número dela. Os primeiros anos foram ótimos. Passávamos noites conversando sobre qualquer coisa, fazíamos viagens de fim de semana sempre que tínhamos dinheiro para gasolina. Tínhamos piadas internas que ninguém mais entendia. Depois de 3 anos, eu pedi Emma em casamento e tivemos uma cerimônia simples à beira de um lago. Nada extravagante, só com as pessoas que realmente importavam. Emma usava um vestido simples, mas que a fazia parecer incrível. Nos primeiros anos de casamento, tudo correu bem. Vivíamos em um pequeno apartamento que sempre tinha algo quebrado. O senhorio não fazia nada para consertar as coisas. Falávamos sobre, um dia, visitar a Itália e começar uma família quando não estivéssemos sempre sem dinheiro. Eu estava construindo meu negócio de paisagismo do zero, só eu, uma caminhonete que quebrava a cada 2 semanas e algumas ferramentas básicas. Naquela época, Emma me apoiava muito. Ela me ajudava com a parte financeira, levava almoço para mim quando eu estava trabalhando em projetos maiores, até ajudava a desenhar panfletos e cartões de visita. Mesmo quando eu chegava em casa completamente exausto, depois de passar o dia cavando valas e carregando pedras, eu sempre tentava dedicar tempo a ela, saíamos para encontros em lugares acessíveis, comprava pequenas coisas que me faziam lembrar dela, fazíamos viagens de fim de semana para cidades próximas. Nada caro, mas eu queria que ela soubesse que era importante para mim. E eu lembro exatamente quando tudo começou a mudar. A prima de Emma, Vanessa, se mudou para nossa cidade por causa de uma nova oportunidade de trabalho. Vanessa, de 28 anos, era basicamente o oposto de Emma. Super extrovertida, festeira, sempre postando fotos provocantes no Instagram e agindo como se fosse a protagonista de um seriado. Nunca tinha um namorado por mais de alguns meses, mas sempre tinha caras pagando bebidas para ela e a levando para restaurantes chiques. No começo, eu não me importava que Emma passasse tempo com ela, afinal, família é importante, certo? Mas então comecei a notar pequenas mudanças. Emma começou a se vestir de forma diferente, usando roupas mais reveladoras que nunca tinha usado antes. O Instagram dela também mudou, agora só tinha fotos mais produzidas, com expressões estranhas e legendas misteriosas. Até a maneira como ela falava mudou quando estava com Vanessa, usava gírias que eu nunca tinha ouvido saindo da boca dela, ria mais alto do que o normal, estava simplesmente diferente. Uma noite, depois de uma noite das garotas, Emma chegou em casa um pouco bêbada e eu a ouvi no banheiro ainda falando com Vanessa ao telefone. Eu sei, né? Você viu quantos caras estavam me olhando? Ela ria como uma adolescente. O Raya não se importa, ele só está feliz que eu estou me divertindo. Fingi que estava dormindo quando ela veio para a cama. Talvez eu devesse ter dito algo naquele momento, mas alguma coisa me dizia para esperar e apenas observar. Nos meses seguintes, Emma começou a agir de forma estranha com o telefone, mudou a senha, sempre o deixava virado para baixo e saía do cômodo para atender chamadas. Quando eu perguntava com quem ela estava falando, a resposta era sempre só a Vanessa ou coisa do trabalho. Ela também começou a sair muito mais, as noites das garotas agora terminavam às 2 ou 3 da manhã, e os passeios de compras de fim de semana com Vanessa pareciam nunca ter fim. Com quase nenhuma sacola de compras de verdade, eu comecei a sentir que estava morando com uma estranha. A Emma que eu me casei não se importava em chamar a atenção de caras aleatórios ou em ficar fora a noite toda. A Emma com quem eu me casei realmente queria passar tempo comigo, perguntava sobre o meu dia, se importava com o que eu estava fazendo. Essa nova Emma mal percebia se eu estava em casa ou não. Tentei consertar as coisas. Uma noite, depois de um longo dia de trabalho, peguei a comida favorita dela para a viagem e comprei algumas flores no caminho para casa. Nada extravagante, só um gesto simples para lembrá-la de que eu ainda estava ali, ainda tentando. Mas quando entrei no apartamento, o lugar estava vazio. Sem bilhete, sem mensagem, só silêncio. Coloquei a comida no balcão, sentei à mesa e esperei. 1 hora passou. Depois, 2.
Chequei a localização dela, estava no centro da cidade de novo. Eventualmente, desisti, jantei sozinho e joguei as flores no lixo. Quando finalmente chegou em casa, rindo de algo no telefone, mal olhou para mim. Ah, você ainda está acordado? Disse ela, tirando os saltos. Eu queria perguntar se ela ao menos percebia que eu estava tentando, se ela se importava. Mas eu já sabia a resposta. Paramos até mesmo de conversar. Quando falávamos, era só sobre as últimas aventuras da Vanessa ou algum drama do trabalho dela. Ela parou de perguntar sobre o meu negócio, mesmo agora que eu finalmente estava conseguindo clientes maiores. Um dia, fechei um contrato enorme com um complexo de escritórios comerciais, o maior trabalho que já tinha conseguido, algo que poderia realmente colocar minha empresa no mapa. Quando contei para Emma, ela mal levantou os olhos do telefone. Que bom, amor, disse, rolando o feed do Instagram. Eu tinha trabalhado anos para chegar ali, e ela não conseguia nem fingir que se importava por 5 segundos. Uma noite, eu estava na cozinha fazendo café enquanto Emma se arrumava para sair de novo. Ela entrou vestindo algo muito mais chamativo do que costumava usar. Um vestido vermelho justo, saltos tão altos que me davam dor no tornozelo só de olhar, e brincos de argola dourados que, com certeza, tinham sido escolha da Vanessa. Olhei para ela e fiz uma piada para aliviar o clima. Nossa, para onde é o incêndio? Ela girou sobre os calcanhares e sorriu, mas mais para o reflexo na geladeira do que para mim. Gostou? Perguntou. Sim, mas você não costumava se vestir assim só para tomar uns drinks com a Vanessa. Ela deu de ombros, checando o telefone. Talvez eu esteja percebendo que não preciso mais me vestir de forma sem graça. A Vanessa diz que eu devia mostrar o que tenho. Sequei as mãos e me encostei no balcão. A Vanessa diz muitas coisas. Emma sorriu, trancou o telefone e o colocou na bolsa minúscula. Bom, ela não está errada. Sabe, Ryan, você tem sorte. Muitos homens gostariam de ter uma esposa que parecesse assim. Fiquei confuso. Quem diz algo assim para o próprio marido? Levantei uma sobrancelha. Ainda bem que me casei com você antes de você descobrir isso, né? Ela apenas riu. Mas não era a risada de sempre. Era diferente. Como se ela realmente acreditasse no que estava dizendo. Ela se aproximou e disse: Não me espere acordado. Fiquei parado por um longo tempo depois que ela saiu, olhando para a porta, sentindo algo que eu não conseguia descrever. Comecei a me afastar um pouco. Parei de me esforçar tanto. Não corria mais para casa cedo para vê-la, não sugeria mais encontros, não trazia mais surpresas. Queria ver se ela notaria. Se ela faria algum esforço. Ela não fez. Na verdade, parecia aliviada por eu não estar mais incomodando. O trabalho dela em uma empresa de marketing ia bem. Ela tinha recebido uma promoção e, por um tempo, estava ganhando mais do que eu. Começou a falar sobre jantares de negócios e eventos com clientes que precisava frequentar. Sempre se arrumava muito para essas ocasiões. Às vezes, voltava para casa com a maquiagem toda borrada ou o cabelo bagunçado. Está ventando lá fora, dizia. No meio do verão. À meia-noite. Eu não sou burro. Mas continuei dizendo a mim mesmo que era paranoia. Que Emma não faria isso comigo. Que talvez fosse só uma fase estranha pela qual ela estava passando. Mas, lá no fundo, eu já começava a suspeitar do pior. Um dia, eu estava consertando a pia da cozinha quando o telefone dela vibrou no balcão. Olhei de relance. Era uma mensagem da Vanessa. Apaga as mensagens com David R. Ele pode ver. Quem diabos era David? Coloquei o telefone de volta, sentindo meu coração disparar. Quando Emma chegou, tentei agir normalmente. Mas fiquei observando enquanto ela pegava o celular e imediatamente checava as mensagens. Ela digitou algo rapidamente. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei deitado ao lado dela, sentindo como se estivesse dormindo ao lado de uma completa estranha. Mas isso foi só o começo do pior ano da minha vida. Depois de ver aquela mensagem, comecei a prestar mais atenção a tudo. Emma estava saindo 3 ou 4 noites por semana. Sempre tinha uma desculpa: evento do trabalho, noite das garotas, clube do livro, sendo que ela não lia um livro há anos. Qualquer coisa servia como justificativa. Comecei a notar quando ela dizia que ia trabalhar até tarde e, às vezes, checava sua localização. Sim, eu sei que isso não é legal, mas tanto faz.
Uma noite, ela disse que tinha um jantar de integração com a equipe no centro da cidade. Quando olhei a localização dela, estava do outro lado da cidade, em um hotel. Poderia ser um evento de trabalho legítimo, numa sala de conferências do hotel, certo? Foi isso que eu continuei dizendo para mim mesmo. Fui me distanciando emocionalmente. Passei a falar cada vez menos com ela. Trabalhava mais, pegava mais projetos, basicamente me mantinha ocupado para evitar ter que voltar para casa e vê-la se arrumando toda para sair, provavelmente para algum lugar que não era onde ela dizia que ia. Uma noite, meu amigo Jake me ligou enquanto eu terminava um serviço. Cara, a Emma não deveria estar em um congresso de trabalho neste fim de semana? Sim, em Cincinnati. Por quê? Porque eu acabei de ver o story dela no Instagram. Ela tá naquele bar novo na cobertura do centro, com a Vanessa e uns caras. Achei que você devia saber. Abri o Instagram e lá estava ela. Com certeza não estava em Cincinnati. Com certeza não estava em um congresso de trabalho. Salvei o vídeo antes que ela pudesse apagar. Quando ela voltou para casa no domingo à noite, veio cheia de histórias sobre o congresso, os palestrantes, o hotel, até trouxe um chaveiro idiota como lembrança para mim. Fingi que acreditei, mas por dentro, meu estômago revirava. Ainda assim, não a confrontei. Eu queria provas concretas de traição, não só de que ela estava mentindo sobre onde estava. Precisava ver com meus próprios olhos, para não haver dúvidas. Para que ela não conseguisse distorcer as coisas e me fazer pensar que eu estava paranoico. Estávamos juntos há quase 10 anos naquele ponto, e eu não ia explodir tudo sem ter 100% de certeza. Quando tomasse minha decisão, eu queria ter todos os fatos, para que ela não pudesse inventar desculpas. Mas as coisas só pioraram. Ela chegava em casa cheirando a colônia que não era minha. Apareciam cobranças inexplicáveis do nosso cartão de crédito conjunto, jantares e bares em noites em que ela dizia que estava apenas na casa da Vanessa vendo filmes. Recebia mensagens em horários estranhos e ia para o banheiro responder. Enquanto isso, Vanessa sempre estava lá, incentivando tudo. Postava fotos delas em boates, marcando vários caras que eu não conhecia. Às vezes, ia buscar Emma em casa e mal me cumprimentava, como se eu fosse apenas um colega de quarto, e não um marido. Uma vez, ouvi Vanessa dizendo para Emma: "Você só vive uma vez, garota. Por que se contentar com o comum quando pode ter o excitante?" Esses caras praticamente imploram por sua atenção. Emma riu e respondeu: "Ryan não desconfia de nada. Ele tá ocupado demais com o trabalho." Aquilo doeu mais do que eu posso explicar. Não era só o fato de ela estar claramente me traindo. Era o fato de que ela achava que eu era burro demais para perceber. E que ela e Vanessa estavam rindo disso. Foi aí que comecei a me planejar. Não para tentar consertar as coisas, eu já sabia que não havia mais o que consertar. Mas para me proteger quando tudo inevitavelmente explodisse. Conversei com um amigo advogado para entender como funcionava o divórcio no nosso estado. Comecei a guardar dinheiro em uma conta separada. Documentei as despesas suspeitas. Salvei prints da localização dela que não batiam com o que ela dizia. Guardei os stories do Instagram que desmentiam suas mentiras. E então veio a noite que mudou tudo. Emma disse que precisava ir ao depósito que alugamos para pegar roupas de inverno, já que o tempo estava começando a esfriar. Disse que voltaria em 1 hora. 3 horas depois, ainda não tinha voltado. Não respondia às mensagens. Decidi dirigir até lá, em parte para ver se ela realmente estava lá, em parte porque eu precisava sair de casa antes de enlouquecer. Quando cheguei ao depósito, vi o carro dela estacionado. Então, pela primeira vez em muito tempo, ela estava onde dizia que estaria. Estava prestes a dar meia volta e ir para casa quando a vi saindo. Mas ela não estava sozinha. Um cara que eu nunca tinha visto estava com ela. Alto, relógio caro, jaqueta elegante. Eles estavam rindo de algo, bem próximos um do outro. Então, ele a puxou para perto e a beijou. Não foi um selinho amigável. Foi um beijo de verdade. Um beijo profundo que me disse tudo o que eu precisava saber. Foi como se alguém tivesse arrancado meu coração pela garganta. Parte de mim queria sair do carro e confrontá-los, mas algo me manteve congelado ali, apenas observando. Emma entrou no carro dela, o cara entrou no dele, e cada um dirigiu para um lado diferente. Quando ela chegou em casa, cerca de 1 hora depois, tinha uma história pronta. Disse que o depósito estava uma bagunça e que demorou séculos para encontrar as roupas de inverno.
Até trouxe uma caixa de roupas como prova. Deixei que falasse, acenei de vez em quando, enquanto me perguntava quantas vezes ela já tinha mentido para mim daquele jeito. Como foi sua noite? Perguntou, sem realmente se importar com a resposta. Tranquila. Só assisti um pouco de TV. Ela nem percebeu o quanto eu estava quieto. Apenas foi direto para o chuveiro, provavelmente para se livrar de qualquer evidência do que, ou de quem, tinha feito naquela noite. Fiquei sentado no sofá, tentando decidir o que fazer. Agora eu tinha minha prova. A pergunta era, o que eu faria com ela? Passei a noite inteira pensando. Mal dormi. Fiquei deitado ali, ouvindo sua respiração, me perguntando como alguém poderia mentir tão facilmente, dia após dia, para alguém que supostamente amava. Depois daquela noite, eu soube com 100% de certeza que estava acabado. Não havia dúvidas. Só de olhar para ela, meu estômago embrulhava. Não precisava refletir ou pesar as opções. Eu ia embora. Na manhã seguinte, fiz minha primeira ligação, um advogado de divórcio. O mesmo que um amigo usou quando a esposa dele o traiu. Agendei um encontro para aquela mesma semana. Depois, fui direto ao banco e separei todas as minhas finanças. Mudei meu depósito direto para uma nova conta, onde ela não poderia tocar. Tirei meu nome do nosso cartão de crédito conjunto. Saquei exatamente metade da poupança e transferi para minha conta nova, deixei a parte dela lá. Não queria prejudicá-la financeiramente, mas também não ia deixar que gastasse meu dinheiro com os amantes dela. Cada vez que ela me tocava ou tentava agir normalmente, eu precisava me segurar para não me afastar fisicamente. A ideia dela com outros homens me deixava enjoado. Eu olhava para ela e via uma completa estranha vestindo um rosto familiar. Alguém que um dia eu amei, mas que não existia mais. Mas joguei o jogo. Fiz questão de não levantar suspeitas até que tudo estivesse pronto. Emma não percebeu nada. Estava ocupada demais no próprio mundinho para notar que eu estava me preparando para sair. Ela continuava saindo, continuava mentindo sobre onde estava, continuava mandando mensagens para caras pelas minhas costas. E eu apenas deixei. No dia seguinte, Vanessa apareceu de surpresa na nossa casa. As duas estavam planejando uma viagem de fim de semana bem ali, na minha frente, rindo de piadas internas. Ouvi Vanessa sussurrar. O Chris vai estar lá? E Emma rapidamente mandou ela calar a boca, olhando de relance para mim. Chris. Provavelmente o cara do depósito. Ou talvez outro. Quem sabe quantos havia nesse ponto? Naquela noite, Emma saiu de novo. Disse que era um happy hour do trabalho. Nem me dei ao trabalho de perguntar nada. Por volta das 2 da manhã, ela tropeçou para dentro de casa, claramente bêbada. Onde você estava? Perguntei do sofá, onde estava sentado no escuro. Ela pulou, assustada ao me ver acordado. Jesus, Ryan! Você me assustou. Só saí com o pessoal do trabalho, já te disse. Engraçado isso, porque liguei para o seu escritório hoje sobre aqueles papéis do seguro de saúde. A gente disse que não havia nenhum happy hour planejado. O rosto dela mudou imediatamente. Aquele olhar de quem foi pega no flagra, antes de se recompor. Ah, era um evento diferente. Coisa do pessoal de marketing. Fiquei ali, apenas encarando essa mulher com quem passei quase 10 anos. Alguém que eu achava que conhecia melhor do que qualquer outra pessoa no mundo. E tudo que senti foi um estranho senso de calma. Como se estivesse assistindo a um filme da minha própria vida, em vez de estar vivendo aquilo. Pensei na primeira vez que nos conhecemos. No jeito que o riso dela me deixava nervoso e animado ao mesmo tempo. Nosso primeiro apartamento, com aquele aquecedor quebrado que não podíamos pagar para consertar. No jeito que ela costumava me trazer café na cama nos fins de semana. Todas essas memórias passando pela minha mente, como se fossem de outra vida. E agora, isso. Essa estranha, contando mentiras óbvias. Essa pessoa que não significava mais nada para mim. Tem mais alguma coisa que quer me contar, Emma? Perguntei calmamente. Do que você tá falando? Agora ela estava na defensiva. Eu vi você no depósito, com ele. O rosto dela empalideceu. Você estava me seguindo? Não. Só precisava pegar uma coisa lá e te vi por acaso. Dei um passo à frente. Quem é ele? Há quanto tempo isso está acontecendo? Emma começou a chorar. Mas eu percebi que aquelas lágrimas não eram reais.
Eram as lágrimas manipuladoras, aquelas feitas para me fazer sentir culpado por tê-la pego no flagra. Não é o que você está pensando, soluçou. Ele é só um amigo. Você beija todos os seus amigos assim? Foi aí que a atitude dela mudou completamente. As lágrimas pararam instantaneamente. Ela endireitou a postura, de repente fria. Tá bom. Sim, eu estive saindo com outras pessoas. Com várias, na verdade. Ela cruzou os braços e continuou. A Vanessa me ajudou a perceber que eu estava desperdiçando minha juventude, presa a uma pessoa só. Você tem ideia de quantos homens matariam para estar comigo? Ela fez uma pausa, me olhando com desdém antes de continuar. Eu cansei de viver sob suas regras entediantes. E continuou falando, cada vez mais cruel com as palavras. Eu tenho saído com caras que ganham o dobro do que você ganha. Caras que não me entediam até a morte. Então, sim. Eu terminei com essa sua vidinha patética de casamento e compromisso. Quando eu poderia estar vivendo a minha verdadeira vida. Eu apenas fiquei ali, olhando para ela. Essa mulher, usando o rosto da minha esposa, dizendo coisas horríveis. Naquele momento, algo dentro de mim se calou. A Vanessa te diz isso? Perguntei em um tom baixo. Que você está perdendo tempo? Que há homens fazendo fila por você. Vanessa me entende. Ela sabe como é ser desejada. Ter opções. Coisa que você claramente não entende. Senti um vazio profundo. Nem raiva mais. Apenas um buraco dentro de mim. Como se alguém tivesse arrancado tudo o que me fazia ser quem eu era. A raiva, a traição, a dor, estavam lá, mas de longe. Como se tudo estivesse acontecendo com outra pessoa. Ela ainda falava. Dizia algo sobre como todo mundo trai e como ela era corajosa por buscar o que queria. O absurdo de tudo aquilo era quase cômico. Ela revirou os olhos quando viu que eu não estava respondendo. E aí? O que você vai fazer? Pedir o divórcio. Vai em frente. Como eu disse, amanhã mesmo eu já arrumo outro homem. Olhei para ela por um longo momento. E tudo o que senti foi pena. Pena de alguém tão vazio por dentro que jogaria fora o amor verdadeiro por uma validação passageira. Certo, eu disse, sem emoção. Aquela única palavra a fez congelar. Ela esperava uma briga. Gritos, lágrimas, súplicas. Qualquer coisa, menos aceitação tranquila. O quê? Ela piscou, como se não tivesse ouvido direito. Peguei minha mala, que já estava pronta. Sim, eu estava preparado para isso. E caminhei até a porta. Aonde você vai? Ela exigiu, agora com um tom genuíno de pânico na voz. Parei com a mão na maçaneta, sem nem me dar ao trabalho de virar para trás. Você disse que muitos homens adorariam ter você. Deixei as palavras pairarem no ar por um segundo antes de completar. Boa sorte encontrando um que aguente você. E saí. Aquela noite, dormi na casa do Jake. Contei tudo para ele. Ele me deixou dormir no sofá e não me julgou quando eu desabei chorando às 3 da manhã. Amigos de verdade aparecem quando tudo desmorona. E Jake é um amigo de verdade. Na manhã seguinte, liguei para o advogado de novo. Adiantei minha consulta. Eu não queria jogar, nem arrastar isso. Eu só queria sair. Nunca imaginei que, aos 32 anos, estaria começando tudo do zero. Nunca imaginei que a pessoa em quem eu mais confiava seria responsável por destruir tudo que construímos juntos. Mas ali estava eu. Depois disso, as coisas aconteceram rápido. A advogada que contratei era direta, prática. Ela já tinha visto histórias assim antes. Ouviu meu relato, analisou as provas, capturas de tela das localizações que não batiam com as mentiras de Emma, os stories salvos do Instagram, e traçou um plano. Eu não queria prejudicá-la financeiramente. Só queria um corte limpo. Sem filhos, felizmente. Sem casa em conjunto, ainda estávamos alugando. Apenas móveis e contas conjuntas para dividir. Minha advogada achou que eu estava sendo generoso demais. Mas eu só queria encerrar tudo de uma vez. Emma ficou genuinamente chocada quando recebeu os papéis do divórcio. Acho que ela esperava que eu voltasse rastejando, implorando por uma segunda chance. Em vez disso, eu cortei todo o contato, exceto por meio dos advogados. Bloqueei o número dela. Bloqueei suas redes sociais. Avisei aos amigos em comum que não queria atualizações sobre ela.
E acho que foi isso que realmente a atingiu. A ideia de que eu podia simplesmente ir embora. O jogo dela sempre foi acreditar que tinha todo o poder. Que ela era o prêmio que todos queriam. O fato de eu sair sem lutar não encaixava na narrativa dela. Ela começou a me ligar de números diferentes. Aparecia nos meus trabalhos. Até fez a mãe dela me ligar, sempre nos demos bem, para tentar me convencer a ao menos falar com Emma. Mas eu permaneci firme. O dano estava feito. O processo legal foi rápido. Deixei que ela ficasse com mais coisas do que deveria. A maior parte dos móveis. Nem briguei pelas contas conjuntas, apesar de ter contribuído mais. Minha advogada achava que eu era um idiota. Mas eu só queria Emma fora da minha vida. Assim que o divórcio foi finalizado, fiz algo que até me surpreendeu. Enviei uma mensagem para a prima dela, Vanessa. Sim, eu sei como isso parece. Mas me escuta. Eu não estava interessado na Vanessa romanticamente. Eu queria respostas. Convidei-a para um café, e, surpreendentemente, ela aceitou. Por que você fez isso? Perguntei assim que nos sentamos. Por que você incentivou a Emma a trair? A jogar nosso casamento fora? Vanessa teve ao menos a decência de parecer desconfortável. Eu não mandei ela trair, murmurou. Só disse que ela estava se acomodando. Que ela podia conseguir algo melhor. Melhor do que um marido que a amava? Que era fiel. Que estava construindo um futuro com ela. Ela suspirou. Olha, a Emma sempre foi ciumenta comigo. Sempre quis a atenção que eu recebia, a liberdade que eu tinha. Quando começou a perguntar sobre meu estilo de vida, eu só mostrei. Apresentei alguns caras. Levei ela para algumas festas. O que ela fez depois foi escolha dela. Assenti, absorvendo aquilo. Sabe o que é engraçado, Vanessa? Ela ergueu uma sobrancelha. Eu sempre achei que você era descolada. Mas, sentando aqui agora, só sinto pena de você. Ela ficou surpresa. Como é? Você está tão ocupada colecionando a atenção de caras que não se importam com você, que nunca experimentou o que é amor de verdade. Então, precisou destruir a chance de outra pessoa ter isso. O rosto dela ficou vermelho. Isso não é. Eu não. Tá tudo bem. Cortei-a, me levantando. Não te chamei aqui para discutir. Só queria entender. E agora eu entendia. Quando me virei para sair, ela chamou. A Emma está miserável, sabia? Parei, mas não me virei. Esses caras com quem ela saiu? Nenhum queria algo sério com ela. Só queriam o que todos os homens sempre querem. Soltei um suspiro. Isso não é mais problema meu. Mas então as coisas ficaram estranhas. Vanessa começou a me mandar mensagens depois daquele café. No começo, eram apenas "Como você está?". Depois, memes. Então, começaram a ficar mais sugestivas. E, em vez de ignorá-la, como planejava, vi uma oportunidade. Tive uma ideia. Comecei a responder, jogando o jogo. Mantendo um tom tranquilo, mas interessado. Logo, estávamos conversando regularmente. Eu sabia exatamente o que ela estava fazendo. Agora, eu era um desafio para ela. O cara que largou a prima dela e não a adorava automaticamente como todos os outros. Mas o que ela não percebia, era que eu também estava jogando. Depois de algumas semanas trocando mensagens, convidei Vanessa para ir até meu novo apartamento para tomar uns drinks. Ela apareceu usando um vestido justo. Fiz minha parte. Elogiei. Ri das piadas dela. Toquei seu braço ao falar. Na manhã seguinte, acidentalmente deixei minha localização ativada quando a levei para tomar café da manhã em um lugar onde eu sabia que a Emma ia todos os sábados. Me certifiquei de sentar perto da janela. E, como esperado, Emma entrou, nos viu e congelou. A expressão no rosto dela. Confusão. Depois, choque. E, finalmente, uma mistura estranha de raiva e mágoa que eu nunca tinha visto antes. Ela se virou e praticamente saiu correndo do café. Vanessa percebeu e sorriu de canto, satisfeita. Acho que a Emma finalmente está vendo que perdeu. Parece que sim. Por dentro, no entanto, pensei. Agora você sabe como é. Dentro de algumas horas, Emma estava me mandando dezenas de mensagens. Desde furiosas, como você pôde dormir com minha prima?
Até desesperadas de todas as pessoas, por que ela? E, por fim, patéticas, eu cometi um erro, por favor, fala comigo. Não respondi nenhuma. Continuei vendo Vanessa por cerca de um mês. Nada sério. Apenas encontros casuais, dos quais me certifiquei que Emma soubesse. Pegava Vanessa no trabalho quando sabia que Emma poderia ver. Aparecíamos juntos em lugares onde amigos em comum estariam. Até postei algumas fotos nossas no Instagram, sabendo que Emma veria. Era mesquinho? Com certeza. Mas, depois de tudo que Emma disse sobre como eu era substituível, vê-la surtar porque eu estava com a prima dela. Parecia justiça. Vanessa achava que estava no controle o tempo todo. Mas, na verdade, eu a usava da mesma forma que ela usou Emma para destruir meu casamento. E, sendo honesto, Vanessa era incrivelmente superficial. Só falava de fofocas e de si mesma. Depois de um mês, quando tive certeza de que Emma havia entendido a mensagem, terminei com Vanessa. Estávamos jantando quando ela começou a falar sobre como os seguidores do Instagram dela tinham aumentado desde que começamos a sair. Olha, interrompi. Isso não está funcionando mais para mim. Ela pareceu genuinamente chocada. O quê? Por quê? As coisas estão indo tão bem. Não, não estão. Queremos coisas diferentes. O rosto dela se endureceu. Isso é por causa da Emma? Ela tem falado com você? Não. Respondi com sinceridade. Isso é porque você é exatamente como ela. Superficial. Egoísta. Obcecada com o que os outros pensam. Eu precisava ver isso com meus próprios olhos. Fiz uma pausa, observando-a. E agora eu vi. Então, obrigado pela clareza. O olhar no rosto dela foi impagável. Ninguém nunca havia terminado com ela antes. Muito menos dizendo a verdade. Depois disso, foquei em mim mesmo. Me joguei de cabeça no meu negócio, que crescia mais rápido do que eu conseguia acompanhar às vezes. Comecei a ir para a academia regularmente. Não para impressionar ninguém, mas porque me ajudava a limpar a mente. Me reconectei com velhos amigos. Eu tinha perdido o contato com vários amigos durante o casamento. Algumas semanas depois de terminar com a Vanessa, conheci uma mulher incrível. Vou chamá-la de Alison. Nos conhecemos na festa de inauguração da casa de um cliente. Ela era uma ruiva deslumbrante que chamou minha atenção imediatamente. Mas o que realmente me conquistou foi o quão diferente ela era de Emma e Vanessa. Quando as pessoas falavam, ela realmente ouvia. Fazia perguntas genuínas e se importava com as respostas. Ria das piadas porque eram engraçadas, não para chamar atenção. Nos demos bem logo de cara e começamos a sair, sem pressa. Ela era tudo que Emma não era. Confiante sem ser arrogante. Independente sem ser egoísta. Linda sem precisar de validação constante de estranhos. Pelos amigos em comum, que não conseguiam evitar fofocar, fiquei sabendo que Emma estava tendo dificuldades. Aparentemente, ela percebeu que não era tão irresistível quanto pensava. Os caras com quem saía desapareceram assim que conseguiram o que queriam. Sua vida de solteira fabulosa se resumia a ressacas e ser ignorada. Até teve problemas no trabalho por se envolver com clientes. Enquanto isso, Vanessa já tinha partido para um cara mais velho e rico e mal falava com Emma. Mas, para ser sincero, eu não me importava com nenhuma das duas. Os dramas delas pareciam pequenos e insignificantes agora. Eu estava ocupado demais construindo algo real com alguém que realmente merecia meu tempo. E, pela primeira vez em muito tempo, minha vida estava boa. Meu trabalho estava crescendo mais rápido do que eu podia lidar. Eu tinha uma mulher incrível ao meu lado, que me respeitava de verdade. E, finalmente, estava me sentindo eu mesmo novamente. Mas então, em uma noite de sexta-feira, tudo quase saiu dos trilhos. Alison e eu estávamos preparando o jantar juntos quando alguém começou a bater na porta. Quando abri, Emma estava lá. Parecia um desastre. Cabelo desgrenhado, roupas largas, olhos inchados. "O que você está fazendo aqui?" Perguntei. "Como você descobriu onde eu moro?" "A esposa do Jake me contou", murmurou. "Ryan, por favor, só preciso falar com você. Não temos nada para conversar. Você precisa ir embora." Comecei a fechar a porta. Mas ela caiu de joelhos no batente. "Por favor, estou implorando." Cometi o maior erro da minha vida. Perdi tudo.
Meu trabalho, meus amigos. A Vanessa nem fala mais comigo. Não consigo dormir, não consigo comer. Sinto tanto a sua falta que dói fisicamente. Isso não é problema meu, Emma. As lágrimas escorriam pelo rosto dela. Eu sei que não é. Mas, por favor. Se o que tivemos um dia significou algo para você, me dá 5 minutos. 5 minutos para explicar. Estou fazendo terapia, finalmente entendo por que fiz o que fiz. Eu era insegura e burra e... Meu Deus, Ryan, eu daria qualquer coisa para voltar atrás. Agora ela estava soluçando, ainda ajoelhada. Era sinceramente patético e desconfortável de assistir. Emma, levanta. Isso não vai funcionar. Antes que eu pudesse mandá-la embora, Alison apareceu na porta. Houve um momento estranho de silêncio enquanto elas apenas se encaravam. Você deve ser a Emma, disse Alison educadamente. Eu sou Alison. Emma ignorou a mão estendida dela. Quem diabos é você? Ela é minha namorada, respondi. Ela mora aqui. A boca de Emma se abriu em choque. Mora aqui? Faz menos de 1 ano que nos divorciamos e você já colocou outra mulher na sua casa? Você disse que eu era facilmente substituível, lembrei. Alison voltou para a cozinha enquanto eu saía para falar com Emma. Eu estraguei tudo, Ryan, Emma disse, chorando de novo. Agora eu sei disso. Eu fui estúpida e egoísta. Eu não valorizei o que tínhamos. Ótima realização. Mais tarde demais. Nunca encontrei o que estava procurando com aqueles outros caras. Nenhum deles se importava comigo. Eu não valorizei sua lealdade. Você tem um motivo para estar aqui ou só veio para lamentar? Ela hesitou antes de dizer. Quero outra chance. Soltei uma risada. Você está falando sério? A gente ficou junto por 10 anos. Isso tem que significar alguma coisa. E você acha que eu quero voltar para você? Ela apontou para dentro da casa. Com essa aí? Uma mulher que você conhece há o quê? Algumas semanas? Ela é a melhor coisa que aconteceu comigo em anos. Emma ergueu a voz. A gente ficou juntos por 10 anos. Você não pode simplesmente substituir uma década de relacionamento em poucos meses. Aparentemente, posso, respondi friamente. Quando Alison voltou para checar o jantar, Emma perdeu o controle. Então você simplesmente coloca essa modelo na sua vida e finge que nosso casamento nunca existiu? Sou arquiteta paisagista, corrigiu Alison, calmamente. Eu não dou a mínima para o que você é. Gritou Emma. Você não passa de um rebote. Ele esteve comigo por 10 anos, e você destruiu isso. Interrompi. Você me traiu com vários caras. Você disse que qualquer homem poderia me substituir. Fiz uma pausa, olhando bem nos olhos dela. Bom, você estava errada. Eu não era o substituível. Você era. Emma ficou atordoada. Você não quis dizer isso. Eu quis, sim. Aqueles 10 anos acabaram no momento em que você decidiu que outros homens eram mais importantes do que o nosso casamento. Ela se virou para Alison. Ele te contou tudo? Sobre ter dormido com a minha prima? Ele me contou tudo, respondeu Alison, simplesmente. Nós não temos segredos. Peguei a mão de Alison. Não volte aqui, Emma. Quando nos viramos para entrar, Emma começou a gritar. Fechei a porta antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa. Ainda podíamos ouvi-la chorando do lado de fora, até que finalmente foi embora. Nos dias seguintes, Emma tentou me contatar de todos os jeitos, usando números diferentes, perfis novos, ignorei tudo. Aquele capítulo da minha vida estava encerrado. Depois de tudo isso, pedi Alison em casamento. Vamos nos casar na primavera do ano que vem. Quanto a Emma, ela voltou para sua cidade natal. Vanessa ficou noiva de algum cara rico mais velho e não fala mais com Emma. Olhando para trás, aprendi algumas lições difíceis. Se sua esposa começa a agir de forma suspeita, não invente desculpas para ela. Alguém que pode ser convencido a te trair provavelmente nunca valeu a pena. Ser solteiro é muito melhor do que estar com alguém que faz você se sentir insignificante. Então, obrigado pelas lições de vida, Emma. Essa foi minha história, Reddit. Se você está passando por algo parecido, aguente firme. Fica melhor. Edit. Obrigado a todos pelas respostas. Para responder algumas perguntas comuns.
Sim, Alison sabe sobre a história com Vanessa. Ela disse que entende, mas que foi meio nojento. Não me sinto mal por como lidei com a Emma aparecendo na minha casa. Emma nem sempre foi assim. Ou as pessoas mudam, ou elas simplesmente mostram quem realmente são com o tempo. Não ouvi mais nada diretamente de Emma. Um amigo disse que ela está namorando alguém na cidade dela agora. Minha mãe não quer que eu publique minha gravidez porque minha irmã não pode ter filhos com meu ex-marido, e isso insinuaria que ela fez uma má escolha. Sou uma mulher de 30 anos e estou grávida do meu segundo filho. Este bebê é o primeiro com meu marido Walter, de 30 anos. No entanto, também tenho um filho, Emory, de 6 anos, do meu casamento anterior com Dalton, que tem 36 anos. Para mim, essa é uma ótima notícia, porque estou animada por ter um filho com um homem que é muito diferente do meu ex-marido. Porém, minha mãe Mabel, de 58 anos, exigiu que eu parasse de publicar sobre minha gravidez nas redes sociais, dizendo que isso é insensível para minha irmã Sally, de 33 anos, que está lutando contra a infertilidade. Isso seria um resumo geral, e agora vem o contexto para quem quiser saber todo o drama. Dalton e eu fomos casados por 2 anos e nosso casamento terminou porque ele estava tendo um caso com minha irmã mais velha. Agora eles estão casados. Por minha parte, tenho compartilhado o que considero atualizações normais sobre minha gravidez na internet, como fotos de ultrassom, algumas imagens da minha barriga crescendo e publicações ocasionais sobre os preparativos para o bebê, como escolher as cores do quarto ou comentar sobre desejos alimentares estranhos. Nada exagerado, nada gráfico e nada que não seja típico para pais que esperam um filho. Essas publicações são destinadas aos meus amigos, familiares e às poucas pessoas que realmente se importam com o que está acontecendo na minha vida. Para mim, são postagens inofensivas sobre minha empolgação com a gravidez. Sally está incomodada com minhas postagens porque está tentando engravidar há algum tempo sem sucesso. Minha mãe acredita que minhas publicações a fazem lembrar disso e ressaltam como minha vida está avançando enquanto a dela não. Ela também mencionou que minhas postagens poderiam dar a impressão de que estou me vangloriando por minha família estar crescendo enquanto a de Sally continua estagnada. Algo em particular que minha mãe disse e que me chamou a atenção foi que ao publicar sobre minha gravidez, estou fazendo com que Sally pareça ter sido uma má escolha para Dalton. Isso diz mais sobre Dalton do que qualquer outra coisa. Minha mãe chegou a sugerir que eu deveria parar de falar sobre minha gravidez completamente, tanto na internet quanto pessoalmente. Ela acredita que é meu dever proteger os sentimentos de Sally, mesmo que isso signifique esconder essa parte tão importante e feliz da minha vida de todos. Fiquei muito surpresa quando ela disse isso, porque me pareceu extremamente injusto e impraticável. Estou grávida e não deveria precisar esconder isso. Não é como se eu estivesse marcando diretamente Sally em minhas publicações ou enviando atualizações sobre minha gravidez para ela. O que também me incomoda agora é a audácia de Sally. Ela realmente teve a coragem de dizer, por meio da minha mãe, que eu deveria parar de compartilhar sobre minha gravidez porque isso a incomodava. Essa é a mesma irmã que me apunhalou pelas costas da pior forma possível. Ela destruiu meu casamento e agora quer que eu me cale sobre minha felicidade para que ela se sinta mais confortável. Sei que a culpa não é só dela. Dalton também teve um grande papel nisso, e estou furiosa com os dois. Mas Sally é minha irmã e nunca deveria ter feito isso comigo. Não se trata de ciúmes. Eu não invejo a vida dela ou suas escolhas, que na verdade são bem ruins. Apenas não consigo superar o que ela me fez sentir. Ela me machucou muito e, em vez de assumir a responsabilidade, age como se fosse a vítima, como se tudo o que aconteceu com ela fosse injusto. É impressionante que ela ache que pode me pedir isso. Tenho me esforçado muito para superar o que aconteceu, mas situações como essa trazem tudo de volta. Sally não admite que errou nem assume qualquer responsabilidade por suas ações. Em vez disso, espera que eu faça sacrifícios por ela, como se eu lhe devesse algo. Na verdade, sinto pena dela. É patético que alguém possa trair a própria irmã e ainda assim achar que merece compaixão. Recuso-me a me sentir culpada por não esconder minha gravidez ou o fato de que estou feliz. Eu mereço celebrar isso, independentemente de como ela se sinta. Tomei a decisão de continuar publicando e compartilhando atualizações sobre minha gravidez. Não vou encher o feed de ninguém com conteúdo sobre bebês, mas também não vou esconder essa parte monumental da minha vida. Eu mereço celebrar essa jornada como qualquer outra pessoa faria. Se Sally se sente incomodada, esse é um problema dela. Não é como se eu me importasse com os sentimentos dela neste momento. Na verdade, acho que se isso a machuca, é algo bom. É bom que ela sinta um pouco do que eu senti. Atualização 1. Aqui vai uma pequena atualização. As coisas não ficaram mais fáceis, especialmente quando se trata da minha mãe. Se você leu minha publicação anterior, sabe o quanto ela favorece minha irmã e como nunca realmente me apoiou, especialmente depois de tudo o que aconteceu com Dalton. Mas ultimamente minha mãe atingiu um novo nível de mesquinhez e tem sido realmente difícil lidar com isso.
Toda vez que publico algo sobre minha gravidez, que não é muito, minha mãe deixa comentários desagradáveis e grosseiros. No começo pensei que ela só estivesse chateada com toda a situação envolvendo Sally, mas isso já vem acontecendo há semanas. Não é apenas um comentário isolado. Ela escreve várias coisas embaixo das minhas postagens, tentando me fazer sentir culpada ou mal por comemorar minha gravidez. É como se ela estivesse ativamente tentando garantir que eu não me sentisse feliz com essa fase da minha vida. A princípio, achei que bloqueá-la resolveria o problema. Sempre que ela deixava um comentário ofensivo, eu simplesmente a bloqueava e esperava que aquilo fosse o fim. Mas ela continuou fazendo isso, criando novas contas e postando comentários horríveis. Senti que estava presa em um ciclo sem fim. Comecei a me perguntar se bloquear realmente valia a pena, então agora simplesmente desisti. Deixo que ela comente o que quiser e tento ignorar o máximo possível. Eu não respondo aos comentários dela e realmente tento me manter afastada do drama. Mas o pior de tudo é que ela é minha mãe, e em vez de se comportar como tal, parece minha pior inimiga. Ela deveria ser minha maior apoiadora, especialmente agora que estou grávida, mas em vez disso, está tornando tudo mais difícil para mim. Tudo que quero é aproveitar esse momento. Tenho estado muito animada com essa gravidez. Sinto que é um novo começo para minha família, mas a negatividade constante da minha mãe realmente está acabando com minha alegria. Já até pensei em dar um tempo das redes sociais por completo, mas não quero dar a ela esse tipo de controle sobre mim. Esta é a minha vida, a minha gravidez, e eu deveria poder celebrá-la como quiser. Já abri mão de tanta da minha própria felicidade apenas para manter as coisas tranquilas com minha família, e estou cansada disso. Eu mereço aproveitar essa gravidez e compartilhar tudo com as pessoas que realmente se preocupam comigo, sem precisar me sentir culpada por isso. Dito isso, realmente é difícil ignorar os comentários da minha mãe. Ela sabe exatamente como me atingir, e mesmo que eu tente ignorar, não é fácil. Fico pensando nisso e sinto vontade de responder, mas sei que isso só tornaria tudo pior. Talvez eu precise de alguns conselhos sobre isso. Edição. Me disseram para colocar minha conta no modo privado e permitir que apenas as pessoas que eu sigo possam comentar. Obrigada, eu não sabia que essa opção existia. Todos os dias aprendemos algo novo. Deixo isso aqui caso alguém também queira fazer o mesmo, junto com o link de um vídeo no YouTube que ensina como fazer isso. Atualização 2. Muitas pessoas queriam saber mais sobre o que aconteceu com Dalton e Sally, então aqui está. Alguns meses depois do nascimento de Emory, comecei a notar mudanças em Dalton. Ele estava se tornando mais distante, passava menos tempo em casa e sempre parecia desinteressado. Inventava desculpas para ficar fora, dizendo que tinha trabalho ou que precisava resolver algumas coisas, mas algo não parecia certo. No começo, pensei que talvez ele estivesse arrependido de ser pai ou que estivesse nervoso, já que eu mesma também me sentia assim por ter um bebê. Nós dois estávamos exaustos e tentando nos ajustar à nova rotina, então achei que ele talvez só precisasse de um pouco de espaço. Mas conforme as semanas foram passando, o comportamento dele começou a ficar cada vez mais estranho. Ele parecia emocionalmente desconectado, quase não interagia comigo ou com Emory, e aquilo já não parecia algo normal. Um dia, Dalton estava recebendo muitas mensagens de texto, e as notificações estavam me incomodando enquanto eu tentava fazer Emory dormir. Peguei o celular dele para colocá-lo no silencioso e, ao mesmo tempo, queria saber quem estava mandando tantas mensagens. Dei uma olhada rápida nas notificações, e os textos eram de Sally. Ela escreveu: "Já faz tempo demais. Quando vai contar para ela sobre nós?" Fui direto até onde Dalton estava depois de ler aquilo. Quando mostrei a mensagem para ele, ele nem sequer tentou negar. Admitiu tudo, dizendo que havia acontecido e que nunca tiveram a intenção de me machucar. Não me surpreendeu o fato de Sally estar envolvida nisso. Ela sempre flertava com os caras com quem eu saía, então esse era o padrão dela. Mas eu odiei o que Dalton me fez. Pedi o divórcio quase imediatamente. Não havia como consertar aquilo. Era uma traição grande demais. Não queria brigar nem prolongar a situação. Só queria que Dalton saísse da minha vida. Não vou mentir, cuidar de Emory sozinha foi muito difícil. Eu não tinha ajuda alguma. Minha mãe estava ocupada ajudando minha irmã a planejar seu grande casamento dos sonhos. Sim, porque apenas 2 meses depois do nosso divórcio, veio o casamento deles. Minha mãe, que sempre favoreceu Sally, tentou me pressionar para que eu fosse ao casamento, mas eu disse que ela estava louca se achava que eu iria. Não havia a menor chance de eu querer ver minha irmã se casar com meu ex-marido. Aquilo parecia uma traição por parte dela e também por parte da minha mãe. Ela não parecia se importar com o quanto aquilo me machucava. Só queria manter as aparências e fazer Sally feliz. Depois de tudo o que aconteceu com Dalton e Sally, pensei que seguir em frente seria a melhor opção para mim e para Emory. Não podia ficar presa ao passado. E finalmente encontrei alguém que realmente se importava comigo, Walter. Conheci Walter 1 ano depois do meu divórcio e nos casamos depois de 1 ano e meio de namoro. Quando me casei com Walter, enxerguei isso como um novo começo.
Mas em vez de as pessoas apoiarem minha felicidade, me fizeram parecer a vilã. Algumas pessoas acharam que eu tinha superado Dalton rápido demais, como se não fosse justo ou correto que eu estivesse feliz depois de tudo que passei. Além disso, se eu superei Dalton tão rápido, o que dizer dele? A família de Dalton, em particular, tornou as coisas ainda piores. Eles não conseguiam entender como eu poderia seguir em frente tão rápido com outro homem, sendo que Dalton era o pai do meu filho. Chegaram até a fazer acusações de que eu devia ter sido infiel a Dalton o tempo todo, alegando que não havia como eu ter seguido em frente tão rápido se não estivesse envolvida com outra pessoa. Era tão irônico. Tentavam me pintar como a vilã, como se eu tivesse feito exatamente o que o filho deles fez. Chegaram ao ponto de questionar a paternidade de Emory, mas um teste confirmou que Dalton era o pai, e ele não conseguiu escapar da pensão alimentícia, que era o que ele realmente queria evitar. Agora, estou genuinamente feliz com Walter. Atualização 3. Recentemente, fiquei sabendo de algumas novidades sobre Sally e Dalton por meio de uma amiga, e é por isso que corri para contar tudo. Como todos sabem, Sally tem lutado contra a infertilidade há algum tempo. Ela sempre quis ter filhos e eu imaginei que, como muitos casais, eles tivessem ido ao médico para fazer exames e verificar se havia algo de errado do ponto de vista médico. Mas aparentemente esse não era o caso. Eles nunca foram ao médico. Simplesmente assumiram que Sally era infértil porque Dalton e eu tivemos Emory. Na cabeça deles, como eu consegui ter um filho com ele, então o problema só poderia estar nela. Mas aqui é onde tudo fica ainda mais surpreendente. Há alguns dias descobri que Dalton, na verdade, fez uma vasectomia logo após o nosso divórcio. Ele nunca contou nada a Sally sobre isso e durante quase 5 anos, deixou que ela acreditasse que não era boa o suficiente para ele porque não conseguia engravidar. Ele já não queria ser pai e tomou essa decisão para garantir que isso nunca mais acontecesse. E o pior, manteve tudo isso em segredo dela o tempo todo. Sally passou anos se culpando por não conseguir ter filhos, acreditando que havia algo de errado com ela. Ela estava devastada. E para piorar tudo, Dalton nunca disse a verdade. Sally, claro, não fazia ideia. Ela passou esse tempo todo preocupada e sofrendo, enquanto Dalton simplesmente ficava ali sentado, sabendo o tempo inteiro que a culpa não era dela, mas dele. Ele a deixou sofrer em silêncio, manipulando seus sentimentos. Ela genuinamente acreditava que era o problema, que não era boa o suficiente para ele porque não conseguia lhe dar a família que ele queria. Ela se sentia destruída, desmoronando aos poucos, e o tempo todo Dalton estava guardando esse segredo, deixando-a carregar um peso que não era dela. Mas agora Sally finalmente descobriu a verdade. Embora eu não sinta nenhuma simpatia por ela, aparentemente, há alguns dias, Dalton chegou em casa bêbado e finalmente confessou tudo. Não sei se foi por culpa ou se ele simplesmente chegou ao ponto de ruptura, mas ele contou a Sally sobre a vasectomia. Ele revelou as mentiras que manteve por anos, as mesmas mentiras que fizeram Sally acreditar que ela era a única razão pela qual eles não podiam ter filhos. Ele fechou todas as possibilidades de ela construir uma família e, em vez de assumir a responsabilidade, preferiu deixá-la acreditar que a culpa era dela. Por um lado, sinto um pouco de pena de Sally, porque ninguém deveria passar por isso. Mas aí me lembro do tipo de mulher que ela é e essa compaixão desaparece. De certa forma, isso é apenas o karma fazendo seu trabalho. Roubar o marido da própria irmã merece uma consequência à altura. Ela sempre quis ter filhos e tem vivido essa dor nos últimos anos, então não posso dizer que sinto muito por ela. Para ser sincera, não sinto pena nenhuma. Não é como se eu estivesse aqui rindo e comemorando como uma vilã de novela, mas a verdade é que ela teve o que merecia. Quanto a Dalton, eu já nem sei mais o que pensar dele. O fato de ele ter me traído com a minha irmã já era algo nojento, mas agora ele fez isso? Simplesmente me deixou sem palavras. Não posso dizer que estou surpresa, porque já espero qualquer coisa vinda dele, mas ainda assim me impressiona. Provavelmente poderia listar uma série de adjetivos nada agradáveis para descrever Dalton, mas seria perda de tempo, porque acho que todos nós já podemos imaginar. E quanto a mim, continuo postando sobre minha gravidez. Sei que algumas pessoas podem pensar que estou esfregando isso na cara deles, mas não é o caso. Mas mesmo que fosse, também não acho que seria errado. Quero dizer, não chegaria nem perto do que eles me fizeram. Ou vocês acham que chegaria? Sei que minha mãe provavelmente não gosta nada disso, mas bem, ela não pode fazer nada a respeito. Atualização 4. Tive uma menina. Chamamos ela de Eli, e ela é absolutamente perfeita. Quando Eli nasceu, uma pequena parte de mim pensou que minha mãe finalmente poderia ter uma mudança de coração. Apesar de todas as coisas dolorosas que disse e fez, eu tinha esperança de que ela pudesse deixar tudo de lado pelo bem de sua nova neta. Imaginei que ela apareceria no hospital ou que, pelo menos, ligaria para saber como estávamos. Mas isso não aconteceu. Não houve ligação. Não houve visita. Nem sequer uma mensagem de texto. Provavelmente, ela está ofendida porque não pode mais comentar nas minhas publicações. Eu já estava preparada para essa possibilidade, então não me machucou nem me surpreendeu.
Sei que ela é minha mãe e que muitos dirão que eu deveria perdoá-la, mas será que realmente vale a pena? Acredito que não. Algumas semanas depois do nascimento de Eli, publiquei uma foto de Emory segurando sua irmãzinha. Foi um momento tão doce e eu quis compartilhar. Estou tão orgulhosa dos meus filhos e me senti bem celebrando-os. Amigos e familiares nos parabenizaram, compartilharam carinho e disseram as coisas mais bonitas sobre eles. As mudanças na configuração das minhas redes sociais realmente resolveram muitos problemas. Mas você acha que isso impediu minha mãe de me contatar para dizer o que pensa? Recebi um e-mail longo e soube imediatamente que era dela, mesmo que não fosse do endereço que ela usava antes. Dessa vez, ela foi ainda mais longe. Ela escreveu algumas das coisas mais desagradáveis e cheias de ódio que já li. Mas dessa vez não era só sobre mim. Ela direcionou sua raiva para os meus filhos, seus próprios netos. Não vou repetir o que ela escreveu, porque foi horrível demais. Mas não consigo acreditar que uma avó possa pensar daquele jeito sobre seus próprios netos. Antes, seus comentários cheios de ódio sempre eram sobre mim. Dessa vez, ela cruzou uma linha que uma avó, se é que ainda posso chamá-la assim, nunca deveria cruzar. A menos, é claro, que seja algum tipo de psicopata e narcisista. Neste ponto, já passamos da possibilidade de consertar nossa relação. Não posso manter uma relação com a mulher que me deu à luz quando ela prefere tanto sua filha adorada, que chega a esse nível de crueldade. Espero que defender Sally vale a pena para ela. Porque se um dia Sally a trair do mesmo jeito que me traiu, não quero vê-la batendo à minha porta, chorando e implorando por uma chance para não ficar sem filhas. Atualização 5. Há alguns dias, uma amiga me ligou para me dar uma notícia. Sally e Dalton estão se divorciando. Não é exatamente a notícia mais surpreendente do mundo, mas é a confirmação do que todos já sabíamos. O karma agindo novamente é uma coisa maravilhosa, porque pelo menos sabemos que o universo não nos deixa sozinhos. Não acho que isso seja suficiente ainda, mas também não acredito que o karma tenha terminado com todos nessa história. Sinto que ainda há coisas reservadas para eles. E acredito nisso porque são pessoas horríveis, e talvez leve anos, mas em algum momento, essas mesmas personalidades vão colocá-los em uma situação muito ruim. O que realmente me surpreendeu foi o fato de que Sally entrou em contato comigo. Não falamos de verdade há anos, além dos comentários passivo-agressivos ocasionais que ela faz através da família. Ela sempre se manteve distante, e eu fiz o mesmo. Quando atendi a ligação, seu tom de voz me pegou de surpresa. Ela estava sendo extremamente doce, quase doce demais. Tão doce que por um momento pensei que alguém mais tivesse ligado e que eu tivesse lido o nome errado na tela. Tive que conferir. Ela começou a me perguntar sobre meus filhos com uma voz açucarada e calorosa, como se fôssemos melhores amigas. Como está Emory? Como está o bebê? Estava querendo saber de você. Foi tão estranho ouvi-la falar assim que por um segundo, achei que ela tinha sofrido algum dano cerebral. Respondi suas perguntas educadamente, mas de forma breve, sem dar espaço para que aprofundasse o assunto. Algo não estava certo, e eu não ia baixar a guarda. Então ela foi direto ao ponto. Disse que ela e Dalton haviam se separado e que estavam no meio do processo de divórcio. Não compartilhou muitos detalhes sobre os motivos, mas eu já tinha ouvido algumas coisas por meio da minha amiga. E dava para perceber, só pelo tom de voz dela, que estava tentando se pintar como a vítima. Embora eu não saiba até que ponto ela pode ser considerada uma vítima. Quero dizer, ambos são péssimos como seres humanos. Aliás, talvez nem só como seres humanos, mas como qualquer tipo de ser vivo. Depois de me contar sobre o divórcio, Sally mudou de assunto. Começou a falar sobre como tudo tem sido difícil para ela, dizendo que sente que sua vida inteira está desmoronando. E então teve a coragem de me pedir algo inacreditável. Ela me perguntou se eu poderia ajudá-la de alguma forma. Não especificou exatamente no que precisava de ajuda, mas disse que queria que eu estivesse presente para ela durante o divórcio. Sim, o divórcio com meu ex-marido. O mesmo que me traiu com ela. Não consegui evitar e comecei a rir. Parte porque era engraçado, parte porque aquele nível de dano cerebral dela precisava ser tratado com urgência. Ela realmente achou que eu havia esquecido o que ela me fez? Respondi que mesmo que eu pudesse ajudá-la, e certamente eu poderia, eu não faria. Preferiria ajudar um leão faminto no meio da savana antes de ajudá-la. Pelo menos, eu saberia que o leão me trairia e arrancaria meu braço, mas a traição dela provavelmente seria pior. Nem sequer posso chamá-la de cobra, porque até as cobras parecem menos traiçoeiras do que ela. Foi aí que toda aquela doçura desapareceu e ela ficou furiosa. Mas eu não fiquei para ouvir mais nada porque já estava chegando a parte dos insultos. Antes de desligar, só fiz um último comentário. Disse a ela que poderia ajudá-la, sim. Poderia ajudá-la a comprar uma mangueira para que colocasse uma ponta na boca e a outra onde o sol não bate, porque é lá que acho que deveriam ir todas as palavras que saem dela. Terminei a ligação e a bloqueei. Sei que alguns de vocês podem estar se perguntando se ela entendeu o que eu disse, mas, para quando o cérebro dela danificado processasse minha resposta, provavelmente demoraria alguns segundos.
e eu não estava com paciência para esperar. O que realmente me irrita, e que me fez responder daquela forma, é o senso de direito que ela tem. Ela nunca entrou em contato nem sequer para pedir desculpas, nem mesmo para reconhecer o dano que me causou. Sei que um pedido de desculpas não mudaria nada, mas ao menos teria sido alguma coisa. É como se ela nunca tivesse parado para pensar no impacto das próprias ações sobre mim, e agora espera que eu a ajude com isso. Que eu a conforte e diga o quão terrível Dalton foi. Eu sei que ele é horrível, mas ela também deveria ter sabido disso quando decidiu se casar com um homem que traiu a esposa com a própria irmã. Atualização 6. Algumas pessoas têm me perguntado sobre Dalton e sua relação com Emory, então achei que seria um bom momento para compartilhar isso. Para ser simples, a relação entre eles é praticamente inexistente. Quando Emory nasceu, realmente pensei que Dalton assumiria seu papel de pai. Não importava o que tivesse acontecido entre nós, eu acreditava que ele iria querer fazer parte da vida do filho, estar presente enquanto ele crescia. Mas com o passar dos anos, ficou claro que ele não tem interesse. Ele quase nunca entra em contato e quando vê Emory, é de forma esporádica, como se fosse uma obrigação para ele, e não algo que realmente quisesse fazer. Emory não parece sentir nenhuma conexão com Dalton e se recusa a chamá-lo de pai. Nunca o pressionei quanto a isso, porque sinto que é uma escolha dele. Em vez disso, Emory chama Walter de pai. E honestamente, acho que isso diz muito sobre como ele se sente. Walter tem estado presente em todos os aspectos em que Dalton nunca esteve. Ele ama Emory como se fosse seu próprio filho, e Emory o adora profundamente em troca. Atualização 7. Sally e Dalton agora estão oficialmente divorciados. Sally está morando com minha mãe, o que faz todo sentido, já que sempre foram muito próximas. Não falei com nenhuma delas sobre isso e não tenho intenção de fazê-lo. Se alguém estava curioso para saber se Sally seguiu meu conselho sobre onde colocar suas opiniões, lamento dizer que não tenho essa informação. Falando em minha mãe, também tenho novidades sobre ela. Depois de deixar comentários odiosos e cruéis nas minhas publicações nas redes sociais, ela finalmente foi banida do Instagram. Pelo menos as denúncias que fiz, junto com amigos e familiares, serviram para alguma coisa. Claro, levaram meses para tomarem uma atitude e foram necessárias várias denúncias, mas ainda assim, melhor que nada. Sei que isso deve ter incomodado muito minha mãe, porque ela usava bastante sua conta principal e tinha muitas fotos postadas. Fotos que ela não guardava backup em outro lugar, já que simplesmente as postava e as excluía do celular. Não é muita coisa, mas esses pequenos detalhes ajudam. Emory e Ellie estão felizes. Walter continua sendo o melhor companheiro e pai. Atualização 8. Dalton aprontou mais uma. Antes de fazer a vasectomia, ele conseguiu engravidar uma das amigas de Sally. Pelo tempo de nascimento desse bebê, foi logo depois que pediu o divórcio e antes de realizar o procedimento. E sei disso porque encontrei essa amiga com um bebê e depois de conversarmos um pouco, ela me contou que Dalton era o pai. Ela também disse que assim como aconteceu comigo, ele não é muito presente na vida dessa criança. Mas assim como eu, ela também recebe pensão dele. Não sei exatamente quanto ele paga para ela, mas se for o mesmo valor que paga por Emory, sinceramente não consigo entender como ele consegue chegar ao fim do mês com o salário dele. Perguntei a essa amiga de Sally, que aliás, nem sei se ainda é amiga dela, se Sally sabia sobre isso. E com uma cara bem preocupada, ela disse que sim. Caso alguém tenha esquecido, o que é compreensível depois de meses sem atualizações e tantas histórias para acompanhar, Sally teria dado qualquer coisa para ter um filho com Dalton. Mas o ex-marido dela acabou dando um filho para a amiga dela. Não tive mais notícias de Sally nesse tempo, mas imagino que seu lábio inferior tenha caído até o chão de tanto fazer bequinho de lamentação. Atualização 9. Sabe quem abandonou a própria mãe? Sim, Sally. Não foi exatamente uma briga, mas Sally achou que seria melhor recomeçar a vida em outro lugar, aceitando um novo emprego longe daqui. Ela diz que o rompimento com Dalton e tudo o que aconteceu com a amiga dele foi uma traição tão grande que não consegue suportar viver com esses lembretes ao seu redor. Bem, eu passei por tudo isso, e ela também poderia lidar com isso se não fosse tão fraca emocionalmente. Mas, antes que alguém se sinta ofendido com essa fala, quero pedir desculpas. É importante lembrar que minha irmã pode ter algum dano cerebral, o que é a única explicação lógica para o comportamento dela até agora. Por isso, não seria correto dizer que ela é fraca mentalmente. Não por causa dela, mas por respeito às pessoas que realmente enfrentam dificuldades sem serem pessoas horríveis como ela. E minha mãe, ela mudou de número. Fiquei sabendo disso porque, claro, ela usou essa nova linha para me ligar e me contar tudo isso. E claro, para me pedir ajuda, já que nem mesmo Sally estará mais por perto para ajudá-la. Aparentemente, há algumas semanas, minha mãe caiu e se machucou. Foi um tombo forte, e ela precisou ficar alguns dias em repouso. Não foi nada grave, nenhum osso quebrado, mas foi o suficiente para assustá-la. Sinto pena dela, ou talvez não.
Imagino quanto tempo ela deve ter gasto para trocar de número, informar os contatos, atualizar todas as plataformas em que o usava, como bancos e redes sociais. E tudo isso para absolutamente nada. Porque minha resposta foi simples. Pergunte a Sally quando ela te ligar. E em seguida bloqueei esse novo número também.